A Bíblia não menciona nada sobre espíritos desencarnados assombrando pessoas. Ela nos ensina claramente que, quando uma pessoa morre, seu espírito vai para um de dois lugares, o céu ou o inferno. Então, qual é a causa da atividade paranormal? A verdade é que existem pessoas que realmente experimentaram atividades paranormais. Algumas viram figuras reais aparecerem e desaparecerem diante de seus olhos. Existem casos documentados de pessoas ouvindo ruídos estranhos e inexplicáveis em suas casas e no céu. E quanto às pessoas que viram seus móveis se movendo sem ninguém por perto, objetos em uma casa inexplicavelmente se movendo sozinhos, como portas batendo sem causa visível ou utensílios de cozinha sendo rearranjados. Quedas súbitas de temperatura em um ambiente, acompanhadas pela sensação de uma presença invisível, muitas vezes descrita como uma sensação arrepiante. Dispositivos eletrônicos ligando e desligando sozinhos, incluindo televisões, rádios e luzes, às vezes mudando de canais ou piscando sem interação humana. Sombras ou figuras escuras inexplicáveis, vistas pelo canto do olho, desaparecendo quando olhadas diretamente. Reflexos em espelhos que não correspondem aos objetos ou pessoas reais presentes na sala, ou ver figuras sombrias nos reflexos. Infelizmente, para algumas pessoas, isso é a realidade delas. Existem pessoas que têm medo de viver em suas próprias casas por causa de espíritos malignos. Há apenas uma maneira de lidar com espíritos demoníacos: recorrer a Jesus Cristo, ler sobre Jesus e cantar músicas sobre Jesus. O diabo e os espíritos demoníacos não têm medo de você, seu sobrenome ou sua conta bancária. Eles têm medo de Jesus. Acompanhe-me, se puder, 2000 anos no passado, para um tempo e lugar imersos na história bíblica. Aqui encontramos uma figura extraordinária, um homem que vivia entre os túmulos, um errante no reino dos mortos, possuído por uma legião de demônios. Naquela época, uma legião era composta por 3.000 a 6.000 homens, então esse homem tinha até 6.000 demônios dentro dele. Isso é algo inimaginável. 6.000 demônios. Ele era um homem que gritava à noite e se feria. Considere isso. 6.000 demônios. A ideia em si é assustadora. Esse homem não estava apenas perturbado. Ele era o epicentro de um inferno vivo e respirante. A situação não poderia ser pior. 6.000 demônios dentro dele. Esse homem era a definição de desespero. Quem entre nós escolheria viver entre os túmulos? No entanto, esse era o seu lar, um lembrete constante da fina linha entre a vida e a morte, entre a sanidade e a loucura. A Bíblia nunca nos disse o que o homem fez ou que pecado cometeu para abrigar 6.000 demônios. Isso é para mostrar quão brutais e impiedosos são os espíritos demoníacos. Eles não têm piedade por seus hospedeiros. Lucas 8, versos 26 ao 39. Eles chegaram ao país dos Gadarenos, que fica em frente à Galileia. Quando Jesus desembarcou, encontrou um homem da cidade que tinha demônios havia muito tempo, e não usava roupa, nem ficava em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz: "Que tens tu comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Muitas vezes o espírito o agarrava, e ele era posto em grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões. Assim, ninguém conseguia domá-lo. Jesus perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" "Legião", respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe insistentemente que não os mandasse para o abismo. Havia ali uma grande manada de porcos pastando na encosta do monte. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e ele o permitiu. Então os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos. E a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Aqueles que cuidavam dos porcos, ao verem o que aconteceu, fugiram e contaram isso nas cidades e nos campos. Então, as pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Quando chegaram a Jesus, encontraram o homem de quem os demônios haviam saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo.
Aqueles que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gadarenos pediu a Jesus que se afastasse deles, porque estavam tomados de grande medo. Jesus entrou no barco e voltou. O homem de quem os demônios tinham saído suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: "Volte para casa e relate quão grandes coisas Deus lhe fez." E ele foi embora, proclamando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olhe para a situação na qual esse homem se encontrava. Toda essa história pode ser resumida em um versículo. João 1, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa narrativa ilustra o impacto profundo que o diabo pode ter na vida de uma pessoa. De acordo com a Bíblia, esse homem estava além do controle humano, indomável por qualquer pessoa. Conta sobre ele ser amarrado com correntes, apenas para se libertar com uma força sobrenatural. Esse indivíduo estava passando por um inferno na terra, sem esperança. Seu comportamento era selvagem e incontrolável. Vivendo sem roupas, sua existência era menos humana, mais semelhante à de uma besta selvagem. Ele era uma figura de tormento e autodestruição, marcado por seus gritos e pelo ato de se ferir com pedras. Considerando que ele estava possuído não por um, mas por 6 demônios, tal comportamento extremo parece quase esperado. A Bíblia reconhece claramente a existência de demônios, afirmando sua realidade. No entanto, parece que fazemos parte de uma geração de cristãos que fecham os olhos para essa verdade. Em nosso mundo contemporâneo, especialmente dentro de certos círculos cristãos, há uma tendência marcante de ignorar ou até mesmo descartar a realidade dos demônios, conforme afirmado na Bíblia. Essa omissão não representa apenas uma lacuna teológica, mas também uma vulnerabilidade espiritual. Se quisermos levar a sério os ensinamentos da Bíblia, devemos reconhecer que os demônios, como agentes de adversidade espiritual, fazem parte do nosso mundo, incluindo este ano. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fala abertamente sobre a presença e a influência de forças demoníacas, desde a serpente em Gênesis até a expulsão de demônios por Jesus nos Evangelhos. Essas narrativas não são mitos ou lendas, mas são verdades sobre o mundo em que vivemos. Essas histórias não foram incluídas nos textos sagrados para serem seletivamente ignoradas, mas para fornecer orientação e conscientização sobre as batalhas espirituais que os crentes podem enfrentar nos tempos modernos. O conceito de demônios muitas vezes é relegado ao domínio da superstição ou crença primitiva. Nossa cultura orientada cientificamente tende a ver tais noções como relíquias de uma era menos iluminada. No entanto, essa rejeição pode ser míope. Além disso, a negligência da realidade dos demônios pode levar a uma atitude complacente em relação à disciplina espiritual. O Novo Testamento, em particular, adverte os crentes a serem vigilantes e a se armarem com a armadura espiritual, como vemos em Efésios 6, versículos 10 a 18. A Bíblia não retrata os demônios apenas como forças externas de travessura, mas como entidades que podem influenciar indivíduos e sociedades, afastando-os do caminho de Deus. Ao reconhecer sua existência, os cristãos podem compreender melhor as complexidades do pecado, tentação e decadência moral, tanto em contextos pessoais quanto sociais. Em Mateus 12, versículos 43 a 45, Jesus afirma que, se um demônio for expulso de um homem, ele vagará em busca de um lugar de descanso. Se não encontrar nenhum, retornará ao lugar de onde foi expulso. Se eventualmente encontrar o lugar vazio, ele voltará com 7 espíritos piores e habitará a pessoa, tornando o fim dela pior do que o começo. Se um demônio pode tornar a vida tão miserável para um homem, e 7 demônios adicionais tornarão seu fim mais miserável e amargo, então como 6.000 demônios tornarão a vida de um homem. Isso é para mostrar a extensão da crueldade dos demônios. Então, você pode imaginar qual foi o destino do homem de Gadara. João 1, verso 10, afirma que o ladrão vem apenas para roubar, matar
e destruir. Mas quando Jesus, o Filho do Deus vivo, veio, a esperança veio para esse homem. Quando Jesus, o Filho do Deus vivo, veio, a salvação veio para esse homem. Quando Jesus veio, a restauração veio para esse homem. Não sabemos quanto tempo o homem foi possuído antes de ter um encontro com Jesus. Tudo o que sabemos é que um encontro com Cristo fez a diferença. As histórias das pessoas nunca podem ser as mesmas quando têm um encontro com Jesus. Tudo o que você precisa para a sua vida mudar é um encontro com o Senhor. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre sua situação, é sobre Ele. Não importa quão sombria seja a situação, não importa quão profundo seja o buraco, não importa o quão miserável seja a vida com 6.000 demônios, Jesus pode fazer a diferença. Não importa há quanto tempo você está preso em uma situação, não importa quantos demônios estejam envolvidos, não importa quão sem esperança seja a situação, Jesus Cristo pode salvá-lo. Não é possível encontrar Jesus e não ser transformado. Os demônios que possuíam o homem de Gadara garantiram que todas as tentativas das pessoas de domá-lo se tornassem inúteis. Vemos que as pessoas tentaram colocar correntes nele e podemos ter certeza de que ele não começou assim. Em algum momento, esse homem vivia entre outros nas aldeias, mas seu comportamento selvagem e irracional convenceu os aldeões de que ele estava possuído por demônios, ou pelo menos insano. Amarraram-no com correntes para impedir que ferisse os outros, mas ele quebrou as correntes repetidamente. Finalmente, expulsaram-no da cidade, e ele passou a viver no cemitério da vila, um louco entre os túmulos, ferindo a única pessoa que podia, a si mesmo. A ajuda das pessoas só pode fazer tanto por você, só pode ir até certo ponto. Quem você precisa em sua vida é Jesus. Minha palavra para você do céu hoje é: vá a Jesus quando toda a esperança estiver perdida. Vá a Jesus se precisar de salvação. Vá a Jesus se precisar de libertação. Se as portas do inferno desencadearam uma fúria sobre sua família, vá a Jesus. Você teme uma tempestade se aproximando contra você? Vá a Jesus. O inimigo derrubou a porta em sua vida e tentou matar, roubar e destruir você? Vá a Jesus. Você está no dia da aflição? Vá a Jesus. A palavra de Deus diz: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você está procurando pelo amigo mais próximo que um irmão? Vá a Jesus. Ele nunca o deixará, nem o desamparará. No momento em que Jesus entra em qualquer situação, a luz aparece e os fardos são aliviados. Até que o homem de Gadara visse Jesus, sua vida era digna de pena e cheia de miséria. Sua vida nunca teria mudado para melhor se ele não tivesse visto Jesus. Você já viu Jesus? Jó capítulo 42, verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi o momento em que Jó viu o Senhor que sua história mudou, e foi o momento em que o homem de Gadara viu Jesus que sua vida mudou também. Quando ele viu Jesus, viu a salvação. Quando ele viu Jesus, viu esperança. E quando ele viu Jesus, viu transformação. Sua identidade foi restaurada. Em Lucas capítulo 19, Zaqueu queria ver Jesus, mas era um homem baixo e teve que correr à frente da multidão e subir em uma figueira para vê-lo. No entanto, há mais de 2.000 anos, Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário para que todos pudessem vê-lo. Eu ousaria perguntar novamente: você já viu Jesus? João capítulo 3, versos 14 e 15 dizem: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que a vida de alguém seja transformada, ela precisa ver Jesus primeiro. Ver Jesus é um pré-requisito para a transformação, libertação e salvação. Se você não viu Jesus, como o homem de Gadara, então você precisa olhar e viver, você precisa acreditar nele primeiro. Veremos o que aconteceu com o homem de Gadara no momento em que ele viu Jesus. Você não pode ver Jesus e permanecer o mesmo. Você não pode ter qualquer encontro com Jesus e não ter uma história para contar.
Na verdade, a evidência estará escrita em todo o seu ser. Qualquer pessoa que veja o homem de Gadara após ele ter visto Jesus saberá, sem dizer uma palavra, que ele viu algo. Você não precisa sair por aí tentando convencer as pessoas sobre seu encontro com Deus. Encontros reais deixam sinais visíveis naquele que teve o encontro. A libertação do homem de Gadara foi muito dramática. Marcos capítulo 5, versículo 13 diz: "E logo Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, cerca de 2000, e afogaram-se no mar." Agora podemos ver que os 2000 demônios que o homem carregava foram lançados em cerca de 2000 porcos, e todos eles correram violentamente para o mar e pereceram. O que um homem suportou por anos, 2000 porcos não conseguiram suportar por um minuto. A aflição não é algo palatável. Jesus quer que você venha a Ele exatamente como o homem veio. Quem quiser, que venha. Venha como você está. Uma coisa muito certa sobre Cristo é que Ele não o rejeitará se você vier a Ele. O louco foi a Jesus com 2000 demônios, mas saiu como um homem livre. Ele veio com grandes fardos, mas ele saiu aliviado. Quando as pessoas da cidade viram Jesus e o homem que estava possuído por 2000 demônios sentado, vestido e em seu juízo perfeito, todos ficaram assustados. É surpreendente como Cristo pode transformar a vida de qualquer pessoa em um dia. Por mais terrível que fosse o estado do homem de Gadara, ele foi libertado, curado e comissionado no mesmo dia. Embora ele quisesse seguir Jesus dali, Jesus não permitiu, pois tinha um ministério para pregar o Evangelho. Marcos capítulo 5, versículos 19 e 20, registra a gloriosa partida daquele que costumava ser possuído por 2000 demônios de Jesus. Diz assim: "Como Jesus, porém, não o permitiu, disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a publicar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam." Quem imaginaria que esse homem poderia ser relevante no plano divino de Deus? As pessoas viam um louco violento e difícil de ser domado, mas Jesus via um evangelista. O homem foi comissionado com a mensagem do Evangelho e pregou em Decápolis, uma região que continha 10 cidades. 2000 demônios não puderam impedir a vontade de Deus para esse homem.